Meus irmãos, graça e paz, Pastor Olavo Amaral, seja muito bem-vindo aqui ao meu canal para mais um conteúdo. E agora eu gostaria de deixar uma enquete aqui e também sobre o vídeo da pastora Naira, que eu vou deixar os créditos aqui na descrição ao canal da pastora. Só que esse vídeo vai se tornar como se fosse uma enquete que eu gostaria de saber da sua opinião. Nós sabemos que o presidente do Irã, o avião dele caiu, né? O helicóptero caiu. Na sua opinião, foi inimigos? Foi imprudência por ser um helicóptero não moderno? Ou justiça de Deus? Nós sabemos que ele é qualificado como genocida e com isso mais de 30 mil pessoas. E nós sabemos que algumas pessoas até comemoraram, né? Eu não estou aqui falando que devemos comemorar ou não a morte de uma pessoa, mas nós sabemos que o Senhor também chegou e pegou o Nabucodonosor. E eu gostaria de saber da sua opinião. Preste bem atenção na explicação que a pastora Naira ela vem entregando. É algo muito interessante, muito forte. E aí você vai deixar a sua opinião aqui, se você acha que é os inimigos, ou se foi pelo helicóptero ser muito velho, ou por também ser justiça de Deus. Preste bem atenção no que a pastora vem entregando, que é algo muito forte. E eu creio que você vai concordar com ela, porque eu concordo. Eu dou os créditos à pastora, tá bom? Se você precisa de uma renda extra, vai aqui no primeiro comentário, tem um link fixado. Você chama a irmã Ana Garcia e simplesmente você vai perguntar para ela como que funciona de ganhar de 100 a 600 reais ao dia em 24 horas usando a tua internet, o seu celular, dentro da sua casa, um serviço lícito. Tem gente que pergunta, deixou aqui nos comentários, quem é Ana Garcia? Clique no link que você vai conhecer quem é a irmã Ana Garcia, viu? Uma pessoa de Deus, o marido também, são um casal de Deus, idôneos e pessoas do céu. E eles têm uma mentoria que consegue aí te ajudar uma complementação a mais no teu ordenado. Outras pessoas já estão sendo abençoadas, às vezes você pode ser abençoado. Tente, pergunte, você já tem ou não, tente correr atrás do sim, tá bom? E se você puder, venha ser um assinante do meu canal. Eu já tenho 3 pessoas e eu louvo a Deus por isso. R$ 4,99 ou R$ 14,99 ao mês. Você divide isso daí a 30 dias, não vai dar quase nada, é um preço bem simbólico para você poder ajudar o nosso canal. Ou, se você puder ser um semeador da boa semente, você vai plantar uma semente uma vez por mês no meu ministério. Nós investimos em um monitor e agora nós precisamos saldar e já temos poucas pessoas com nós, mas são fiel, que todo mês eles plantam uma semente. E a prova que eu tenho feito com Deus, o que for para mim, será para você 7 vezes mais, em nome do Senhor Jesus. Se algumas pessoas já estão conosco, uma vez por mês plantam uma semente do que Deus libera no seu coração, é porque realmente eles têm visto a mão de Deus trabalhar quando eu peço saúde, multiplicação e prosperidade. Tá bom? Deixa o teu like, deixa o teu joia, é muito importante. Deus abençoe os nossos inscritos e Deus abençoe aqueles que estão chegando pela manhã, tarde, à noite, de madrugada. Preste bem atenção, porque é muito interessante o que a pastora vem relatando, deixando claro aqui sobre essa fatalidade que aconteceu com o presidente do Irã. E nós sabemos que ninguém toca naquilo que é de Deus. Preste bem atenção, se você concordar ou não concordar, deixa aqui nos comentários, educados e cristão, para podermos saber qual é a sua opinião. Preste bem atenção. Boa noite para todos. Mais uma live e com um assunto de atualidade. Muito boa noite, Maria Augusta e todos que estão entrando. E
É bom sempre, né, a gente saber de onde que vocês estão falando, já entra falando. E também eu quero dizer que este é o momento para você compartilhar a live com muitas pessoas. Você viu pelo tema que nós vamos falar sobre o Irã. Mas vamos falar sobre o Irã, não tem se você fosse só querer saber sobre o Irã, só o que está acontecendo, o que vai acontecer, você escutaria algum especialista em ciência política, geopolítica, mas aqui a gente está para falar da profecia. Mas antes de falar da profecia, nós precisamos falar um pouquinho do que está acontecendo, para depois a gente entender. Quando a gente sabe que o Irã, ele é um inimigo de Israel desde sempre. Quando a gente olha para o Oriente Médio, a gente vê que alguns países entraram em aliança com Israel. Por exemplo, Síria, Jordânia, Egito. Egito, claro que não está no Oriente Médio, no norte da África. Mas a gente vê que ali, aqueles que sempre foram inimigos, fizeram de uma certa forma um tratado. O tratado com a Jordânia ainda existe, com o Egito ficou um pouquinho abalado, estremecido, quando Israel agora atacou ali Rafa, mas semana passada ele deu um aviso de alerta: está muito perto do Egito, cuidado, senão a gente quebra o acordo. Mas a gente vê que, então, é claro, tem essas alianças, mas tem país que, Turquia já teve um momento bom com Israel, agora não mais. Mas Irã nunca teve paz com Israel. Irã nunca quis paz com Israel e sempre declarou abertamente o seu ódio a Israel. Aliás, é um ódio em que eles gritam em muitas manifestações: eliminação de Israel, Israel tem que desaparecer, Israel tem que ser eliminado. Tá, então esse é o Irã. O Irã nunca abriu uma guerra aberta, ficou redundante. Irã nunca entrou em guerra aberta contra Israel. Ele atacava Israel de que forma? Ameaça, intimidação: olha, eu tenho arma nuclear, olha só, cuidado comigo. Outro tipo de intimidação é usar, financiar, apoiar qualquer grupo terrorista. Não é só o Hamas, mas também o Hezbollah, os Houthis. Ele dava muito dinheiro mesmo, armas, dinheiro, financiava mesmo. Então era um ataque a Israel? Era, de forma indireta, mas era um ataque a Israel. E agora, ultimamente, o Irã resolveu atacar Israel. Nunca antes tinha acontecido, direto, não usando grupos terroristas, mas mandou mísseis. E é claro, o mundo ficou... O Oriente Médio é uma escalada. A tensão no Oriente Médio tem sido uma escalada. Então é lógico que dentro dessa escalada, não é essa escalada de conflito no Oriente Médio traz uma grande instabilidade mundial. Todo mundo ficou, aperta o cinto, vamos lá. Já pensou? Olha só, se o Irã continua o ataque, se Israel revida de uma forma bem pesada, vai acontecer algo, a Terceira Guerra Mundial, vai acontecer algo com a humanidade, ainda mais com as armas que o Irã, os mísseis que o Irã tem, não são os mísseis a despeito de financiamento e tudo, não tem como chegar lá na faixa de Gaza, mas os mísseis que o Irã tem, ele consegue dar para o Hezbollah, que está ali na fronteira com Israel, e ele tem os mísseis teleguiados, que vocês viram quanto esses mísseis viajaram para chegar nesse último ataque a Israel. Por que eu estou falando tudo isso? Porque essa semana aconteceu esse acidente com o presidente do Irã e ficou algumas questões no ar, né? O helicóptero caiu e então foi Israel? É o Mossad? Eu acho tão interessante que assim, a imaginação das pessoas é muito grande, né? E aí eu vi uma pessoa que tinha dito, não, eu vi um áudio em que quando eles entraram no helicóptero, eles disseram que o piloto era do Mossad. Bom, delirar todo mundo pode. Por que eu digo delirar? Vamos analisar
eu vou chegar na parte profética, aonde e também o questionamento. É juízo de Deus? O que está acontecendo? Vou chegar nessas duas partes, mas vamos continuar aqui. Claro, uma falta de prudência, né? O presidente e tantas pessoas importantes entrarem no mesmo helicóptero com mau tempo. Por quê? Porque, por medida de segurança, muitas pessoas importantes não viajam no mesmo avião, ou seja, no mesmo, qualquer tipo de meio de transporte que corra risco, não viaja tudo junto. Eles estavam todos juntos num helicóptero velho, sem manutenção, com mau tempo. Por que sem manutenção e por que velho? Porque o Irã, a despeito de ter recursos, ele sofreu muitas sanções e sofre muitas sanções. Quem sofre é o povo. Quando eu tô falando do Irã, gente, eu preciso dizer uma coisa para vocês, preciso repetir para vocês. Eu amo árabe, eu tenho muitos amigos árabes, eu amo a Jordânia, tenho muitos amigos na Jordânia e eu não tenho amigo no Irã porque eu nunca fui pro Irã, mas eu amo o povo sofre com a tirania. Então, eu não estou falando aqui do povo, tá? Eu estou falando de um regime radical, teocrático, um regime cruel e genocida, e vamos chegar ao genocida. Porque então eu estava falando da sanção do helicóptero velho por causa da sanção econômica que os Estados Unidos impõem e outros países também ao Irã, porque ele vive ameaçando o mundo. Ele vivia, né? Ele vivia ameaçando, olha as armas nucleares que eu tenho, e tipo, aterrorizando todo mundo. Então, foi pedido a ele muitas vezes um desarmamento, principalmente dessas armas nucleares. Ele nunca quis, porque ele não estava interessado na paz. Então, ele começou a sofrer sanções. É claro que eles não têm reposição de peça, são helicópteros que precisam de peças vindas de países que estão que estão infligindo uma sanção ao governo, ao Irã como um país. Quem sofre é o povo. É sempre assim, quem sofre é o povo. Aliás, Deus já tinha dito isso, né? Quando pediram um rei, lembra quando Israel pediu para Samuel, queremos um rei, queremos ser igual às outras nações. Aí Deus disse, eu sou o rei de vocês, basta a minha presença. Para que ser igual às outras nações? Olha, e Deus avisou, Samuel, não é uma rejeição a você, é a mim. E aí ele disse, para que vocês querem rei? Porque se vocês tiverem um rei vai oprimir seus filhos, vai colocar seus filhos como empregados, um rei vai roubar. E Deus começou a falar um monte de coisa que um rei mau poderia fazer. Mas o povo quis, não, queremos ser igual aos outros, pronto. Sem Deus, um governo não tem como ser um governo justo. Então, quando eu falo do Irã, eu falo de uma ausência de justiça, uma ausência de luz, porque falta Deus. E um fundamentalismo em nome de uma religião, atrocidades são feitas. Ibrahim Raisi morreu e aí surgiram algumas dúvidas. O que é que vai acontecer agora? Agora vai melhorar o Irã? Essa é uma pergunta. Quem matou? Foi, aí as três possibilidades. Foram os inimigos internos? Claro que ele tem. Ele provocou um genocídio absurdo, chama Israel de genocida. Mas por que ele não falava, né, do genocídio que ele infligiu no próprio país dele? Quando esse genocídio aconteceu nos anos 80 e como que aconteceu? Logo que ele subiu ao poder, todo mundo que ele chamava de infiel, quem é infiel? Opositor. Ele prendeu muita gente, inclusive crianças, jovens. Ele não escolheu idade e essas pessoas chamadas infiéis é que não aceitavam esse tipo de governo radical, essa teocracia maligna, e essas pessoas presas elas receberam minutos para dizer se elas eram fiéis ou infiéis.
eles eram contra esse governo, todos eles foram mortos. Mais de 30 mil pessoas foram mortas, uma massa de pessoas por enforcamento e outras por fuzilamento. Um crime de guerra não era guerra, era o seu próprio país, mas era um genocídio. Foi um genocídio em nome de uma limpeza, os infiéis, em nome de uma limpeza de religião, religiosa, uma postura. Então, esses infiéis tinham que morrer. Isso foi um genocídio. Homem, mulher, idoso, jovem, criança, todos eles morreram. Agora, por que eu acho interessante? A história está aí. Quando você tem uma posição radical, como, por exemplo, os estudantes dos Estados Unidos, tudo bem eles desejarem um Estado da Palestina. Ótimo. Se defendessem isso, seria maravilhoso. Tudo bem. Vamos, em nome da paz, se crie um Estado da Palestina, que ninguém está falando que é contra, pode criar, vai ser maravilhoso. Mas o problema é que esses jovens são mal informados, eles não estudaram. Peraí, quem é que está por detrás do que eu estou defendendo? Eu estou mesmo lutando pelo povo palestino ou estou defendendo o terrorista? Quem é que sustenta esses terroristas? Ele chegaria no Irã. E o Irã, que sempre, quando eu falo do Irã, mais uma vez, não estou falando do povo, estou falando do governo. Este governo do Irã, que chama Israel de genocida e produz, motiva esses jovens a terem este ódio. Eu li hoje que um jovem no Canadá, ele foi apedrejado e não morreu, graças a Deus. E aí um judeu, e ele falou assim que os estudantes no Canadá que fizeram isso com ele, eles gritavam assim: vamos terminar o que Hitler não terminou. Gente, de onde vem essa violência toda? De onde vem esse ódio todo? Porque Israel é genocida. E o Irã? E o presidente Ebrahim Raisi, que morreu, ele era o quê? Um genocida. Por quê? Porque matou mais de 30 mil pessoas. A geopolítica está aí. Você tem tudo a teu dispor. Faz um Google, joga no teu chat de inteligência artificial e vai se informar. Vai se informar se o Irã é genocida ou não. Vai se informar se Israel é genocida ou não. Se informe mais antes de você ter uma opinião formada. Mas vamos lá, a morte dele, aí foram três pautas para a morte dele. A morte dele foi o Mossad, a morte dele foi justiça de Deus, a morte dele foi por inimigos internos, ou a morte dele foi, deixa eu ver, peraí, já falei dos inimigos internos de Israel, justiça de Deus, ou foi imprudência, né? Porque a imprudência, já falei, um helicóptero velho, com mau tempo, e todos eles que são importantes juntos no mesmo helicóptero. Eu vou dizer para você qual é a minha opinião. Aqui eu não estou batendo martelo e falando essa é a verdade. Eu estou aqui para olhar um pouquinho. Deus deu para gente uma capacidade que é uma inteligência multifocal. A inteligência multifocal é a capacidade de você se afastar do problema e olhar de vários ângulos. Então vamos olhar de vários ângulos o que foi a morte do presidente do Irã. Vamos lá. Inimigos internos, essa eu descarto. Ninguém teria força lá dentro do Irã para fazer isso. Não. Inimigos internos não, é tanta opressão, é tanta perseguição. Você acompanhou em 2022, quando o povo reagiu diante da morte daquela menina que não colocou o véu. Então, por ela não ter colocado o véu, ela foi morta, foi espancada. E ela virou, o povo do Irã ficou revoltado. E teve muitos protestos, muitas manifestações em 2022. Mas o que aconteceu com
que manifestaram. Eles foram reprimidos de uma forma quase que um massacre, né? Foram duramente reprimidos, intimidados, espancados e acabou, né? Não adianta. Num regime de ditadura, você não tem voz, você é oprimido. Então, quando ele morreu, se você reparou, teve um povo que não se conteve, saiu às ruas celebrando. Por quê? Familiares desses 30 mil que morreram e que eles não tiveram nem o direito de ter o corpo das pessoas, parentes, muitos parentes dessas 30 mil pessoas, jovens que têm, hoje são jovens muito informados, como essa menina que não quis usar aquele, porque eles têm uma postura radical xiita, então não quis usar aquele véu que cobre tudo mesmo, só deixa o olhinho de fora. E ela se rebelou contra isso, ela andou na rua sem o véu completo, ela estava com um semivéu, né? E aí, esses jovens, eles não querem mais viver debaixo desse regime religioso, opressor, genocida. E então eles celebraram a morte do presidente, e sem temor, né? Porque eles podiam ser duramente reprimidos, porque o vice-presidente tem a mesma linha dele. Só o presidente que morreu, né, que é o Ebrahim Raisi, ele era mais duro, claro, linha dura. Eu vou falar um pouquinho mais dele. Mas então vamos lá. As possibilidades. Eu, Naira, descarto inimigos internos. Eu digo que é um misto, assim, de duas coisas. Mossad, eu já disse, eu não sou a dona da verdade. Mas eu acho pouco provável também. Por quê? Não por falta de capacidade. O Mossad é algo muito eficiente. Mas eu acho que seria gastar uma energia em algo que não traz solução para Israel. Se fosse assim, vou matar, o Mossad quer eliminar o presidente do Irã. Tá, mas o vice é igual. E mesmo que tenha eleições, e vai ter daqui 50 dias, muito provavelmente vai ser outro radical. Eu tenho esperança nenhuma de que, por infelicidade, né, lamento pelo povo iraniano que sofre, eu não acredito que venha coisa boa para o Irã. Pode ser um pouquinho menos radical, mas vai continuar sendo radical. Pode ser um pouquinho menos genocida, mas vai continuar odiando Israel e vai continuar se movimentando contra Israel. Então Israel não ia gastar tempo em algo tão que não vai mudar, não ajuda em nada, não vai parar em nada. Então eu elimino, Naira, elimino inimigos internos e elimino também o Mossad. Já disse, não sou dona da verdade. Você pode ter a sua opinião, escreve aí a sua opinião. Aí eu digo para você que é um misto dos outros dois. O que é que sobrou? A imprudência, a falta de manutenção, a imprudência de ter realizado um voo com aquele mau tempo, você viu? As buscas, o resgate, como que estava o tempo? Gente, helicóptero com aquele tempo. Então, volto a dizer, com um helicóptero velho, sem manutenção e um monte de gente importante no mesmo helicóptero. Então, para mim, foi isso. Mas eu disse que é um misto de dois. Eu acredito também numa justiça divina, tipo assim, Deus mostrando, como ele mostrou para Nabucodonosor. O que aconteceu com Nabucodonosor? Nabucodonosor exerceu, Deus até usou Nabucodonosor para exercer juízo sobre Israel. Tá bom, Nabucodonosor foi lá, destruiu o templo, levou os cativos, mas depois Deus, quando Nabucodonosor, já lá na Babilônia, quando ele começou a dizer sou eu, aquele orgulho dele todo, o que é que Deus fez com aquele imperador? Deus ele ficou louco, e ali por 7 anos ele agia como um animal. Justiça de Deus. Eu vejo justiça de Deus. Tem uma camiseta, quando eu fui para Israel, numa das vezes que eu fui para Israel, eu comprei essa camiseta. Gente, eu procurei tanto essa camiseta já.
Eu não achei. Desapareceu a camiseta. Mas eu gostava da camiseta porque tinha assim, eu comprei lá no Mar Morto, tinha assim, aqui o nome do império, de um lado o nome do império, e ali do outro lado escrito eliminado. Aí tem todos os impérios que se levantaram contra Israel e como todos eles foram eliminados e não são mais. Mostrando que Deus é um Deus que ama Israel, cuida de Israel, defende Israel. Ele escolheu o Monte Sião para sua morada. É o que está escrito. Leia Salmos, leia Isaías, leia a Bíblia. Isso vai ver que de todos os lugares da terra, Deus escolheu o lugar menos provável, porque um país tão pequeno, com tão poucos recursos, com uma beleza assim que tem outros países que são muito mais bonitos, digamos que seria pequeno, inexpressivo, sem a glória de Deus, inexpressivo, mas Deus escolheu esse pequeno país para manifestar a sua glória e para que tudo acontecesse neste país. E então eu digo para você, a justiça de Deus para defender Israel sempre aconteceu. Na Guerra da Independência, o que é que explica que Israel, um país que tinha acabado de nascer, ele sem preparo ainda para a guerra, venceu a guerra de toda aquela Liga Árabe que não aceita Israel até hoje, não reconhece Israel como nação, chama Israel de sionista, de ocupação israelense, chama tudo menos de Israel, não reconhece Israel como nação. O Irã é um deles, e tantos outros países que não reconhecem. Então, Deus sempre defendeu. Na Guerra da Independência foi uma vitória improvável, mas Deus surpreendeu, porque Deus defendeu Israel. Na Guerra dos 6 Dias, a mesma coisa, totalmente improvável Israel ganhar, mas Israel ganhou. Na Guerra de Yom Kippur, totalmente improvável, um ataque surpresa, totalmente improvável de Israel ganhar, Israel ganhou. Então, eu digo que, para mim, eu acho que é um misto dos dois. É o helicóptero velho, o helicóptero, o mau tempo, a imprudência e a justiça de Deus. Mas mexeu muito com Israel, porque alimentou o genocídio, né, que aconteceu no dia 7 de outubro, foi financiado pelo Irã. E não só isso, todos os ataques a Israel foi financiado. Fez de Israel um sanduíche. Ataque pela faixa de Gaza, ataque na Síria através do Hezbollah, ataque até mesmo ali na Cisjordânia, alimentando grupos que estavam dentro ali da Cisjordânia. Então, para mim, é um misto. Dito isso, quem era este homem, este presidente tão mal, que morreu? Eu não, assim, como cristã, eu não posso dizer que me alegrei. Eu só estou dizendo que para Israel não muda muito o fato dele ter morrido. Mas como fica profeticamente? Chego lá. Anotei aqui para você, Ebrahim Raisi, chamado de carniceiro de Teherã. Gente, ele é conhecido assim, como carniceiro de Teherã. Por que ele tem esse nome? Bom, pelo genocídio, que eu falei, de mais de 30 mil pessoas, e porque ele continuou aplicando esse tipo de punição em massa para todo aquele que se levanta contra o regime em nome da religião. E ele, quando ele subiu ao poder, ele era fã, ele era totalmente conectado a Ayatollah Khomeini, vê só. Quem é que era o herói dele? E ele seguiu a linha dura de Ayatollah Khomeini. E depois ele se tornou o braço direito. Quem mandava mesmo? Por que eu digo que não muda muito o fato dele ter morrido? Porque quem manda no país nunca foi ele quem mandou no país, mas era o Ayatollah, não o Khomeini, que já morreu faz tempo. Mas eu esqueci o nome do Ayatollah. Deixa eu ver aqui. Khamenei. O Ayatollah Khamenei é quem manda lá.
Então, não adianta ele morrer. O Khamenei tá lá, tá velhinho, tá doente, tá, mas continua mal do mesmo jeito, é ele que manda. E aí? Quebrou algo, porque quem seria o sucessor quando ele saísse da presidência? O que morreu, né? O presidente Raisi. Ele seria o sucessor do Ayatollah, ele seria o líder supremo do Irã, aí sim. Aí ele ia mandar muita coisa. E por isso que eu vejo a justiça de Deus. Se este homem, esse Ayatollah, já é coisa ruim, né? O Khamenei, imagina se o Raisi que morreu fosse para o lugar dele, assim, com mais força, porque era mais novo. E por que ele iria substituir o Ayatollah? Porque ele tinha tanto a parte política, mas ele também, a vida religiosa dele toda, ele se preparou para ser um Ayatollah, e para mim Deus cortou isso, né? Mexeu demais com Israel nos últimos tempos. E eu vejo sempre, a Bíblia está repleta de justiça de Deus. Quer ver a justiça de Deus? Com os egípcios, ali no Mar Vermelho. Deus eliminou o exército todo. Quando você vai para o livro de Débora, aqueles 900 carros de ferro, justiça de Deus. O que Débora e Baraque fizeram? Nada. Quem mandou a chuva torrencial que atolou todos os carros de ferro que vieram contra Israel? Deus. Então eu digo para você que a justiça de Deus sempre agiu em relação a Israel. E por quê? Porque Deus é o guardião das portas de Israel. O nome de Deus é El Shaddai, é o acrônimo. O acrônimo é quando você pega uma frase e você coloca em uma única palavra, um resumo, né? O acrônimo o El Shaddai é o acrônimo da frase Shomer Dartot Israel, que é o guardião das portas de Israel. Quem guarda Israel é Deus. Quem defende Israel é Deus. A tranquilidade para a sua vida é que nós somos Israel espiritual, e da mesma forma que Deus age com Israel nação, Deus age conosco. Nosso inimigo vem, se levanta, guerreia, e Deus vem com a sua justiça. A justiça não vem na hora que você quer, mas vem na hora certa, na hora que Deus quer, e quer na hora certa. A nossa hora nunca é a certa, a gente sempre quer antes da hora, mas Deus vem na hora certa. Então eu digo, é a justiça de Deus. Mas se nada vai mudar no Irã, ou pouca coisa vai mudar no Irã, aí você fala, poxa, é pouca fé, né? Você precisa, sim, ore pelo Irã. Olha, eu vou repetir o que eu tô falando na live toda. Eu não tô falando em segundo algum que eu não amo o Irã. Eu pegaria um avião e iria para o Irã, porque eu estava falando agora há pouco com o pastor Vinícius, de que eu amo os países árabes, e eu realmente dificulto um pouquinho a minha entrada em Israel depois por causa dos vistos. Mas eu iria tranquilamente, porque o povo sofre, o povo é inocente, o povo quer liberdade, o povo não quer esse regime. Ele não queria guerra com Israel. Tudo bem que eles foram ensinados a não amar Israel, mas eles não querem correr risco de vida, porque eles sabem que mexer com Israel, o Irã, ele não tem essa bola toda, tem muita arma, mas ele não tem essa bola toda para sustentar, se ele não tiver a ajuda de outros países, para sustentar uma guerra contra Israel e os seus aliados, não. Então o povo não quer essa guerra, não quer nada disso. Então, vamos lá. Profeticamente dizendo, o que é que muda? Qual foi a peça no xadrez? Porque é como que um xadrez, sabe? Deus, ele deu um movimento, até que Deus vai falar, checkmate, chegou a hora da igreja sair, chegou a hora do meu filho voltar, chegou a hora do anticristo se manifestar. Então, qual foi a peça no tabuleiro do xadrez que se movimentou nessa morte do presidente? Ou não movimentou peça alguma? O que é que muda A gente falou um pouquinho de história, falamos um pouquinho de
atualidade, falamos de todas as possibilidades do acidente que estão sendo tocadas, quem que foi que matou, né? Todo mundo, quem matou, parece novela, quem matou o presidente. A gente já conversou disso. Agora estamos falando de profecia. Qual é a peça, eu repito a pergunta, qual é a peça que mudou nesse jogo de xadrez? O que vai Deus agora derrubar e dizer checkmate, agora chegou a hora de acontecer tudo. Deus está no controle de tudo, absolutamente tudo. O céu reina, como está escrito no livro de Daniel. Você crê nisso? Eu creio. O céu reina, Deus está no controle de tudo. O que muda? Bom, para mim, Deus desacelerou um pouquinho, porque a escalada de violência no Oriente Médio estava levando a um pânico geral e a possibilidade de uma terceira guerra mundial. E eu disse para vocês, não é a hora, não é a hora. Lembra que eu dizia sempre para vocês? Alguns saíram correndo falando, é a terceira guerra mundial, é a terceira, vai acontecer. E eu em todas as lives falando para vocês, gente, não é a hora. Hoje eu fiz um vídeo sobre a novilha vermelha. As coisas estão acontecendo muito rapidamente. Hoje é turismo ir ver lá em Shiló as novilhas vermelhas que chegaram em Israel. Tudo bem, elas estão mais perto do que antes. Elas estavam no Texas, agora estão em Israel, nasceram totalmente vermelhas. Então é agora. Mas eu expliquei, calma aí. Ainda não aconteceu um monte de coisa. O que adianta nascer a novilha vermelha agora e ela estar pronta para o sacrifício se ainda não apareceu o anticristo para fazer o acordo? A novilha vermelha só tem que aparecer, Deus está no controle de tudo. Vai nascer sim a novilha perfeita vermelha, sem mancha, sem mácula, sem defeito algum. Mas vai ser no momento em que o acordo que o anticristo vai fazer, quando eu chamo de anticristo, talvez vocês tenham uma ideia de que assim, vai ser um homem, um homem que você vai ver com chifre. Não, o anticristo é uma pessoa normal, com uma unção muito maligna, uma pessoa endemoniada 24 horas por dia, totalmente inspirada pelas trevas, mas vai ser um homem competente, inteligente, vai ser um homem que vai trazer paz para um mundo que precisa de paz, mas é uma paz muito, muito, muito efêmera, que vai durar só 3 anos e meio. Então, esse acordo de paz entre judeus e árabes, inclusive com o Irã, vai ser um acordo de paz que vai envolver, o Irã vai ter paz com Israel, o Iraque vai ter paz com Israel, todos os países que hoje rejeitam Israel vão ter paz com Israel nesse acordo de 7 anos com o anticristo. Aí sim vai precisar, porque aí vai levantar o terceiro templo, aí sim vai ser necessário a novilha vermelha, e no controle de Deus a novilha vermelha vai ter nascido. Eu venho falando para vocês, há 30 anos que nasce essas novilhas vermelhas, todo ano anuncia, nasceu, perfeita. Mas quando até os rabinos, estava falando agora na nossa mesa aqui de café, até os rabinos, pode ver as reportagens do Instituto do Templo, dos rabinos que estão no Instituto do Templo, eles falam, essas novilhas que estão aqui estão sendo analisadas, elas podem ser descartadas no 2º ano, no 3º ano, porque sempre tem acontecido isso de 30 anos para cá. A única coisa diferente que aconteceu é que agora elas estão lá em Israel, em Shiló. Se você for para Israel comigo, em novembro, você vai lá ver as novilhas vermelhas em Shiló. Bom, e profeticamente, o que aconteceu então com a morte dele? Voltando, né? Para mim, Deus colocou o pé no freio nesse avanço do conflito do Oriente Médio para dar uma respirada e o Oriente Médio ficar um pouquinho mais calmo. Não vai ficar muito calmo não, mas um pouquinho mais calmo, porque ainda tem coisa para acontecer e Deus quer. E quanto mais Deus dá essa freada, mais o Senhor está querendo que a igreja corra, porque é hora da igreja, ao invés de ficar discutindo, ao invés de ficar, não, eu sou pré, eu sou pós, eu sou meso tribulacionista, eu sou isso, eu sou aquilo.
deveria todo mundo dar a mão e falar: gente, como igreja precisamos evangelizar, como igreja precisamos orar, como igreja precisamos nos arrepender. É tempo do avivamento, é tempo do evangelismo em massa, é tempo, temos que correr, pouco tempo nos resta, Apocalipse 12, pouco tempo nos resta, ai da terra, pouco tempo nos resta. E o diabo desceu, sabendo que pouco tempo resta, ele desceu com fúria. Não sou eu que estou falando, está escrito em Apocalipse capítulo 12. Então, em que momento a gente está? Apocalipse 12, ai da terra, porque o diabo, sabendo que pouco tempo lhe resta, ele desceu com grande fúria para grande destruição. Esse é o momento profético que a gente está vivendo. Por que Deus freou então? Para que a igreja avance. Mas o que está acontecendo no mundo? Gente, é muita coisa junto. É muito desastre ambiental no Brasil, nos Estados Unidos, na Índia, em todos os lugares, Afeganistão, Paquistão, muitos desastres ambientais ao mesmo tempo. Inundações como nunca antes visto, avanço do mar como nunca antes visto, meteoros com frequência como nunca antes visto, tudo é como nunca antes visto, terremotos como nunca antes, enfim, tudo isso mostra que Jesus está voltando. Tudo isso mostra que nós estamos vivendo os últimos dias. Então Deus freou um pouquinho esse avanço, né, nessa escalada de terror no Oriente Médio, para que nós possamos correr antes do anticristo se manifestar. É tempo de você, acorda, igreja, desperta tu que dormes. Outra coisa que eu queria falar que profeticamente nós estamos, que é um ataque iminente, que a guerra no Oriente Médio vai acontecer. Não é se, é quando. Vai acontecer. Por que eu estou dizendo? É para assustar você? Não, porque está escrito em Ezequiel 38. Então, a guerra no Oriente Médio está escrito, e ali está escrito todos os países que estarão envolvidos nessa guerra. E lá está escrito persas, um dos países. Gente, quem são os persas? É o Irã. E ali está escrito. O Irã vai estar nessa guerra, por isso que eu não tenho esperança. Não, vai agora, é a oportunidade do povo. Tudo bem, eles vão votar, mas e aí? Vocês sabem que numa ditadura tudo é burlado, tudo é feito. Foi assim que o presidente que morreu, ele foi eleito, não foi algo honesto. Então, agora para acontecer isso de novo, não adianta o povo que sofre, quer uma liberdade. De verdade, eu não tenho tanta esperança assim que algo aconteça de diferente no Irã. Eu só acredito nisso. Em que Deus, ele deu um fôlego pra gente, porque o anticristo vai aparecer nessa guerra de Ezequiel 38, quando explodir essa guerra no Oriente Médio. Agora Deus deu uma freada, mas quando isso acontecer, que eu creio que vai ser mais pra frente, essa guerra alguém tem que colocar paz, senão evolui para algo a nível de catástrofe. E esse alguém, Deus vai permitir que seja o anticristo, porque está escrito. Tem que acontecer, como Jesus disse, tem que acontecer. Não se assustem, tudo isso tem que acontecer. É Jesus falando. Leia Mateus 24, Lucas 21, você vai ver o que ele diz. Muito bem, meus irmãos, vocês assistiram. Agora eu gostaria de saber da sua opinião. Deixa aqui nos comentários. É muito importante o teu like, o teu joia. É muito importante você compartilhar. E se inscreva e ative o sininho de notificação. Me siga no Instagram e que a mão de Deus venha te abençoando em tudo que você for fazer. Abençoado será em nome do Senhor Jesus. Vai em mais 2 vídeos meu aqui e dá uma força, deixa o teu like, comente, compartilhe nas suas redes sociais. Fiquem todos na mais perfeita e gloriosa paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo.